E aí, pessoal, tudo certo? Fazer um vídeo aqui rapidão sobre o nono princípio de economia, que é o princípio que diz o seguinte: os preços sobem quando o governo emite moeda demais. É o nono princípio de economia do livro do Mencken. Ele dá aqui a definição de inflação. Então, a inflação é um aumento do nível geral de preços da economia. Significa o seguinte: significa que se eu tenho um aumento do nível de preços, por exemplo, um aumento de preço, por exemplo, somente no sorvete, somente tinta para automóveis, subiu o preço somente da soja, isso a gente não chama de inflação. Inflação é quando a maioria dos preços sobe, de uma forma geral, todos os preços da economia estão subindo. Então, a inflação é o aumento generalizado do nível de preços. Tranquilo? Causas para inflação elevada e persistente, crescimento na quantidade de moeda e diminuição do valor da moeda. Essa ideia é uma ideia bastante sucinta, mas ela vem de um conceito muito profundo. Por trás disso daqui está a teoria quantitativa da moeda, que é uma forma de enxergar a inflação na economia, ou os determinantes da inflação na economia, que diz o seguinte, que quanto maior a quantidade de moeda que o governo imprime, maior o nível de preço. Essa equação ela vem de M vezes P, que é igual M vezes V de vaca, que é igual a P vezes Q de queijo, tá certo? Então M vezes V, que é igual a P vezes Q. Então quer dizer, quando o governo aumenta a impressão de moeda, é o que está falando ali, o nível de preços também aumenta. E isso é dado por essa equação. Essa equação fica muito mais simples quando a gente explica ela com um exemplo. Imagine o seguinte, imagine que toda a economia se resume a uma única casquinha de sorvete, tá certo? Tudo que a economia, que o país, que o Brasil produz é uma casquinha de sorvete. Nível de preços aqui eu vou manter como uma incógnita. A velocidade, vou dar um valor para ela constante aqui igual a 1. E vou colocar aqui que o governo imprimiu R$ 10 em moeda. Pergunta: qual vai ser o nível de preços nessa economia? Que é dado somente por essa casquinha de sorvete. Quanto vai custar nessa casquinha de sorvete? Qual que vai ser o preço dela? Resolvendo a equação aqui, a gente tem que preço, vezes 1 é 1, 10 vezes 1 é 10. Então o nível de preços nessa economia é de R$ 10. E se o governo dobrar a impressão de moeda, ao invés de 10 ele imprimir R$ 20, qual que vai ser o preço dessa casquinha? Novamente a gente resolve a equação com os mesmos parâmetros anteriores e a gente tem que nível de preços nessa economia é igual a 20. Simples assim, então quer dizer, quanto maior a quantidade de moeda que o governo imprime, maior o nível de preços dessa economia. Tranquilo? Tem alguma forma disso ser alterado? Tem, se a gente mexer nos outros parâmetros. O governo pode imprimir mais moeda, por exemplo, só que a velocidade de circulação dessa moeda, que é o V, que é a velocidade com que essa moeda troca de mão, pode diminuir. Pode passar de 1, por exemplo, para 1/2. Qual que vai ser o nível de preços nessa economia? Vai continuar sendo 10, mesmo com o aumento da impressão. Tranquilo? Então quer dizer, se o governo quiser imprimir mais moeda, as pessoas têm que fazer circular essa moeda de uma forma mais devagar. Tem que trocar de mão mais devagar para poder continuar o mesmo nível de preço. Como a gente diz na economia, tudo mais constante, maior impressão de moeda, maior nível de preço. Outra forma também é mexer no parâmetro aqui da quantidade, porque quantidade, tá certo? Pode aparecer em algum livro como Y, que é o produto interno bruto da economia, que é a quantidade produzida de bens e serviços. Se mexer na quantidade ali, também mexe no nível de preço. Então, quer dizer, mesmo exemplo, o governo, ao invés de imprimir 10, imprimiu R$ 20 em moeda, velocidade continuou sendo 1, só que agora a economia não produz uma única casquinha de sorvete. Ela produz agora 2 casquinhas de sorvete. Quanto vai ser o preço de cada casquinha de sorvete? Vai continuar sendo 10. Tranquilo? Porque agora a gente tem uma quantidade maior de moeda, mas a gente tem também uma quantidade maior de produto. Tranquilo? Esse é o nono princípio de economia. Essa é a relação entre impressão de moeda e inflação. É muito sucinto, é muito superficial, é introdutório. Espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau, tchau.